Gente, às vezes eu fico perplexo diante do cenário político qual nós estamos vivendo aqui no Brasil, a respeito quem deve ser o presidente do nosso país em 2023. Veja bem, diante do cenário que nós estamos vivendo, eu fico perplexo como é que as pessoas não conseguem enxergar a mão de Deus na vida de um homem que ele salvou diante de uma facada que ele recebeu. Como é que as pessoas não conseguem enxergar a mão de Deus na vida de um homem que, depois de ele ter salvo e ter tornado-se o presidente da nação, ele defende pautas fundamentadas em princípios cristãos, o que é contra o aborto, o que é contra a legalização de drogas, o que é contra a ideologia de gênero. Fico pensando que como é possível que as pessoas não consigam enxergar que este homem, com a mão de Deus está, ele representa a bandeira da nossa nação, a bandeira do Brasil, ordem e progresso, verde e amarelo. Um homem que tem dado o seu sangue por fazer com que o país venha a progredir, venha a crescer, mesmo em uma pandemia ferrenha a qual nós vivemos, e mesmo em meio a um período de guerra a qual nós estamos. Deus tem estado a abençoar a este homem por meio das orações que muitos cristãos aqui no Brasil têm feito. Há clamor de oração por parte de católicos, por parte de evangélicos, nos quatro cantos da nação, derramando sobre ele bênção, pedindo a Deus sobre ele sabedoria para que ele administre bem, de maneira humana, nossa nação. E percebo que um espírito mentiroso, um espírito do engano, tem saído para propagar mentira, o que é próprio dele. Próprio do espírito da mentira, afinal de contas, Satanás é o pai da mentira. Querem que as pessoas enxerguem que o vermelho, cor de sangue, é o melhor para nossa nação. O vermelho, que é cor de sangue, que destruiu a nossa nação, a nossa economia, a nossa moral diante de outros países, a moral e a ética, os dogmas doutrinários da igreja, ao ensinar doutrinas que não provêm da palavra, mas são contrárias à palavra, a promover ensinos que são abertamente contrários às sagradas escrituras. O vermelho, que não representa a nossa nação, mas representa o sangue, representa, por alguns, o amor como um coração, né? Vamos ser honestos em relação a isso, mas por um outro, representa aquele que foi descondenado, aquele que enganou a população dizendo que estaria levando água para o sertão e não levou. Trabalhou até certa parte, não levou a água. Eu conheci várias vezes minha irmã pegando água com balde de hino de um local longe, num acampamento sem terra, até sua residência. Eu sei o que é padecer por falta de água. E aí este homem, que Deus tem estado com a mão dele, fez com que em 4 anos ele conseguisse levar água. Coisa maravilhosa é a água para quem não tem, principalmente. Porque você que tem o chuveiro, a água no chuveiro, a água na torneira, todo momento que você precisa, você não sabe o que é a falta d'água. Só sabe o que é falta d'água quem não tem água. Que tem que ir atrás de alguma barragem distante, ou algum lago distante, para vir com latas de água na cabeça, no sol quente, para usar para necessidades mais básicas. Estas pessoas estão sorrindo porque tem água em suas torneiras, tem água em suas casas, graças à mão de Deus através da vida de Bolsonaro, do governo no qual nós estamos. Então eu percebo quando eu oro, Senhor, como é que esse espírito
tem cegado as pessoas a ponto dessas pessoas mentirem e criarem ódio pelo presidente Bolsonaro. Um homem que defende a nossa pátria, a nossa liberdade, um homem que defende a nossa fé, defende a fé em Deus, defende a família tradicional, fundamentada nos pilares das Sagradas Escrituras. É a favor da vida desde a sua concepção. É contra o assassinato de criança desde o ventre, como é propagado pelo outro. Deus quer que você entenda. Você não precisa ser enganado. Você não precisa ser enganado ou ser usado como instrumento nas mãos de Satanás para promover a mentira. Mentira não é verdade. Mentira, ela nunca vem como uma mentira. A mentira sempre vem como uma verdade. Mas nem sempre a mentira que vem como verdade, ela é verdade. Afinal de contas, na realidade, a mentira sempre é uma mentira. Por isso, você homem, você mulher de Deus, pense duas vezes quando você for falar do governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, porque se a mão de Deus está sobre ele e tu fala contra ele, é contra Deus que tu estará falando. Se tu é um instrumento de Deus, tu tem que promover a verdade. A Igreja do Senhor no Brasil está a favor do Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, para que seja reeleito para 2023, porque a igreja que tem buscado a Deus tem recebido de Deus a revelação que Deus está com ele. Por isso que a igreja está orando. A igreja tem recebido revelações a respeito das ações comunistas e socialistas que o outro governo, o outro partido quer implantar em nosso país, entre a nossa sociedade. A igreja foi despertada pelo Senhor para orar, para consagrar, para ungir e para abençoar a nossa nação e não para amaldiçoá-la. É por isso que a Igreja do Senhor Jesus, composta de católicos e evangélicos, está apoiando o candidato Jair Messias Bolsonaro. E se você é um cristão, pense e repense, porque os guias espirituais, padres e pastores, na sua grande maioria, gigantesca maioria aqui no Brasil, está com o candidato Jair Messias Bolsonaro, não porque ele é perfeito, não porque ele é um santo, não porque ele não tem a falha nenhuma, não. É porque as pautas que ele defende são pautas fundamentadas em princípios cristãos. E princípios não se vende, não se negocia. Que Deus te abençoe. E Deus abra o seu entendimento para você estar do lado certo, no dia 30 de outubro. Em nome de Jesus.